Ei, boa noite, tudo bom? Cheguei, tô aqui, vocês estão bem depois de um feriado aí que a gente teve, que a gente ficou sem se encontrar, mas tô aqui firme e forte. Para as próximas quartas-feiras a gente tá se encontrando. Tem alguém aí? Dá um oizinho aí para eu poder falar oi para você também. Como é que vocês estão? Diz pra mim. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu mostrei no meu Instagram, no Story. Eu não sei se eu mostrei aqui no Face. Mas tá vendo aquele quadrinho ali atrás? Eu fiz esse quadrinho, eu disse uma postagem sobre Provérbios 23, sobre Provérbios 31, 25, que fala sobre a mulher virtuosa. E eu fiz o quadrinho, ele é meu lema. Eu disse pra vocês que é o meu lema e eu tenho aqui pra me lembrar sempre. Ela se veste de força e dignidade, sorri sem medo do futuro. Ei, amiga, boa noite, que bom que você tá aí, tudo bom? E eu fiz, pra me lembrar sempre do objetivo, do alvo que eu quero seguir, eu quero ser. Eu sei que é muito difícil ser que nem a mulher de Provérbios 31, mas a gente tá lá com foco, certo? Quem mais chegou aí, gente? Eu vi uma curtidazinha, um coraçãozinho ali, mas não consegui ver quem é. Além da Keila, além da Keilinha tá aí. Tem mais alguém aí me vendo, me escutando? O som tá direitinho? Ai, amiga, obrigada. É bom ter amigo, né? É muito bom ter amiga. Obrigada, amiga. Então, gente, a gente hoje vai falar sobre a Leila. A Leila tá aqui. Tudo bom, Leila? Depois de um feriado desse, hein? Essa semana voltar, né? Com força total. E Jéssica conseguiu hoje de novo, Jéssica. Que bom, fico muito feliz. Viu? Muito feliz mesmo. Então, vamos falar sobre inteligência emocional. Cadê a Kátia? A Kátia que pediu pra gente falar sobre esse assunto. Acho que ela não chegou ainda, não. Mas ela pediu pra gente falar sobre inteligência emocional. A gente fala muito, né? Vocês já ouviram falar muito sobre inteligência, equilíbrio emocional, gestão das emoções. O Augusto Cury fala muito. E o Goleman também, que é o idealizador dessa questão das inteligências, da inteligência emocional, ele que descreveu tudo. Eu vou falar muito dele. Quer dizer, tudo que eu vou falar aqui eu bebi diretamente da fonte do livro dele para poder passar direitinho para vocês. Mas muitas vezes a gente fala, a gente até entende o que significa, mas o que é realmente? O que eu preciso fazer para desenvolver essa inteligência emocional, para conseguir gerir bem as minhas emoções, para que eu consiga assumir o controle do que eu quero viver, do que eu quero ter para mim? Porque se a gente não consegue gerir as nossas emoções, entender como elas funcionam pra gente, a gente vai acabar sendo levado por elas, né? Elas vão decidir por a gente, porque no momento de impulso, ou no momento de uma raiva, ou de uma paixão extrema, a gente acaba não pensando e reagindo instantaneamente a essas emoções, e nossas ações vão seguindo essas reações, esses estímulos. Então, eu adorei o tema. Vou logo falando para vocês que é um tema que pra gente estudar bem precisariam de mais encontros, mas eu vou tentar resumir o máximo aqui pra vocês. E se ficarem algumas dúvidas também, vocês podem colocar ou me falar depois, que talvez a gente pode ir pensando em outros encontros para continuar falando sobre a inteligência emocional, certo? Tem uma frase do Aristóteles que define muito isso que a gente vai conversar hoje. Diz assim: qualquer um pode zangar-se. Isso é muito fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. E aí é que a gente vê a diferença para uma pessoa que tem uma noção do que é gerir suas emoções, do que ter sua inteligência emocional, é uma pessoa que não. Uma pessoa que não tem a mínima noção de que ela pode controlar suas emoções, simplesmente vai se zangar. E aí ela vai descontar em qualquer um que aparecer na sua frente, de qualquer maneira, vão ter reações exageradas e vai falar o que vier na cabeça e tudo mais. Mas uma pessoa que tem a noção, nem sempre pode conseguir, mas ela vai tentar avaliar se ela está se zangando com a pessoa certa, se ela vai estar zangada com a pessoa certa, se ela vai dar a devida intensidade, dimensão a essa ira, vamos supor, né? Se ela vai zangar na medida certa,
se ela vai estar refletindo se o motivo é real e verdadeiro para ela se zangar com essa pessoa e se ela vai transmitir isso da maneira correta para a pessoa. E aí, depois de conseguir questionar sobre isso, ela vai perceber se vale a pena se zangar ou se não. E aí a gente vê a diferença de quem tem uma noção de que é inteligência emocional e não. E é baseado nisso que eu vou falar sobre a gestão da emoção, a inteligência emocional. Quem fala muito de gestão da emoção é Augusto Cury. Quem já teve a oportunidade de ler os livros dele, ele fala muito. Ele desenvolveu essa teoria, né? E fala muito bem, e é excelente, uma leitura excelente. E já o Goleman, ele fala sobre inteligência emocional e eles pegam um gancho da teoria das inteligências múltiplas do Gardner. E eu fico muito feliz em poder falar isso, porque eu estudei muito Gardner na época da minha faculdade de licenciatura em biologia. Eu fiz a minha monografia voltada para como a música influencia na aprendizagem, no processo de aprendizagem. E eu estudei essa teoria das inteligências múltiplas e foquei muito nessa inteligência emocional. Mas foi a partir dessas inteligências múltiplas, a teoria do Gardner, e que eu amo também, e acho que é uma coisa para ser estudada realmente, refletida, que o Goleman puxa o gancho, porque dentro de uma das inteligências que o Gardner fala, ele fala da inteligência pessoal, de você saber ser líder de você mesmo, né? De você liderar, você se conhecer a tal ponto de que você consiga refletir essa habilidade, essa inteligência para outras pessoas. E aí o Goleman vem se aprofundando na inteligência emocional, porque você se conhecer nada mais é do que você conhecer quais são a intensidade das suas emoções, o que te faz sentir assim, né? E aí ele vem abrindo leque dentro dessa inteligência múltipla do Gardner. E vale a gente lembrar que as emoções são instintos, falando biologicamente, né? São instintos. Ele fala muito da questão evolutiva, né? Que a gente traz essas questões fisiológicas, porque as emoções a gente dá um tanto uma conotação muito romântica, assim, no sentido uma coisa profunda do coração. A gente fala muito em coração quando a gente fala nas emoções, mas na verdade cada emoção ela vem pra gente numa reação física e diferente. Você quer ver? Quando a gente fala de raiva, normalmente o fluxo sanguíneo vem direcionado todo para as mãos, né? Por isso que uma pessoa com raiva, ela gesticula muito com a mão, ela tem a tendência a ser agressiva, de bater, socar alguma coisa que esteja perto ou partir para uma violência. Uma pessoa que tem uma arma na mão está mais propensa ao sentir raiva, a apertar o gatilho, porque todo o fluxo sanguíneo vem se concentrando aqui na mão, nos dedos, nos membros superiores. E aí ela vem instintivamente, o sentimento que ela consegue relacionar com isso, ela precisa enfrentar aquela situação. E para que a raiva venha, a gente precisa estar exposto a algum estímulo, seja ele falando nossa realidade, uma frase que você não ouviu, que você ouviu e não gostou, uma crítica, por exemplo, ou alguém esquecer de você, ou não fazer alguma coisa do jeito que você queria. São estímulos que fazem você sentir essa emoção, a raiva, por exemplo. E aí você vai reagir de acordo como você foi estimulado a reagir durante a sua vida toda, certo? E essa sensação da raiva faz com que a gente queira enfrentar, né? Eu vou enfrentar isso de frente, essa ameaça, aquilo que ele me falou, eu vou enfrentar. Já, por exemplo, medo, o sangue começa a correr para o músculo do esqueleto, das pernas, assim, ligadas às pernas, o que dá essa sensação de que a gente precisa correr. Quando a gente sente o medo, o coração começa a acelerar, né? A pressão arterial, ela aumenta, a gente fica com o rosto pálido, a sensação de que não tem quase sangue nenhum na face, e isso nos remete à sensação de que a gente não pode continuar ali exposto àquele estímulo que nos faz sentir isso. E a nossa sensação e a nossa reação qual é? É correr, é fugir. Enquanto a raiva, quando a gente sente a raiva, a gente tem essa vontade de querer enfrentar. Oi, Janaína, boa noite. O medo faz a gente querer fugir.
né? A sensação do medo, essa sensação do sangue está todo concentrado nas pernas, dá essa vontade da gente querer fugir. E aí, quais são esses estímulos que nos fazem ter medo, por exemplo? Pode ser o medo da crítica, de falar em público, eu já falei, a gente já falou sobre medo aqui. Pode ser o medo de não ser aceita, o medo de perder o amor dos seus filhos, ou do seu marido, ou dos seus pais. O medo de ser demitida, então eu não vou ter que fazer tudo isso muito direito, muito certinho, e a gente começa a se cobrar demais, certo? Falando de sentimentos bons agora, felicidade, então, ela traz um sentimento fisiológico de relaxamento, né? Já que não existe concentração de fluxo sanguíneo em nenhum dos membros, está bem distribuidinho. Quando a gente está feliz, a gente se sente motivado exatamente por esse bem-estar que a gente sente. E é um sentimento propício para a gente fazer metas, para a gente ser muito positivo com relação ao nosso futuro, com o que a gente quer alcançar, ou quer conquistar. Quando a gente está no estado de felicidade, a gente tende a ser muito positivo, né? E talvez essa sensação, falando do lado biológico, assim, de instinto, sirva para que a gente cresça e siga em frente, tome coragem e tudo mais. Muito parecido com isso está a emoção do amor, né? Nós temos nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. O simpático ele é responsável pelo desenvolvimento dessas emoções e sensações, de descarregar os hormônios para que a gente tenha essas sensações de alarme, de correr ou de enfrentar, como a raiva e o medo. Já o parasimpático, ele controla todo o nosso corpo, ele mantém o equilíbrio, como homeostase, que é o equilíbrio térmico do nosso corpo, que não pode variar tanto, como também a pressão arterial controlada, mais baixa, o nível de açúcar no sangue mais baixo. Isso faz a gente ter um bem-estar e a gente querer continuar sentindo isso. E traz um relaxamento muito grande, os batimentos cardíacos controlados. E aí a gente se sente o quê? Seguro. Então a sensação, a emoção do amor faz a gente querer permanecer ali. Aquela questão do pertencimento. Eu estou daqui, eu me sinto bem aqui. E evolutivamente, como ele fala, isso, trazendo para os instintos, isso faz com que a gente queira permanecer em casa. E essa casa pode ser o seu lar, pode ser junto a um trabalho, essa sensação de pertencimento realmente. E eu fico muito feliz de poder falar do amor, e eu falo das palavras do Goleman mesmo, que é um cientista, ele estudou e pesquisou isso, mas eu fico muito feliz porque ele fala de uma coisa, de uma verdade que a gente já sabe, conhece há muito tempo. Ele fala que as sensações fisiológicas do amor são completamente os opostos das sensações fisiológicas do medo. Ou seja, o amor e medo estão em lados opostos. Se você está sentindo amor, você não consegue sentir medo. Se você pertence àquele lugar, se você sente o amor, você não tem lugar para o medo. E a gente sabe disso já há muito tempo, porque a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E eu fiquei muito feliz em saber que a Bíblia é tão sábia, escrita há tanto tempo, e ela se confirma dentro da ciência, dentro de tudo que a gente tem falado. Então, esse padrão parasintático do nosso sistema nervoso central, ele provoca um estado de satisfação, um estado de calma, e quem não quer permanecer aí? E aí eu vou abrir um parênteses, veio à minha mente aqui agora. Por isso que muitas doenças são associadas a estados emocionais. Se você passa muito tempo sentindo medo, se você passa muito tempo com raiva, nutrindo sentimentos que te trazem angústias, ansiedades, a probabilidade de você ficar doente são bem maiores, porque o seu estado físico, ele fica muito tempo assim, não em equilíbrio. Seus batimentos cardíacos, tanto tempo acelerados, a sua pressão arterial, consequentemente, vai lá, pode acelerar também, o nível de açúcar no sangue está relacionado ao seu estado emocional. Porque essas emoções, elas são reações, a gente consegue conciliá-las com o que a gente sente, certo? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente possui duas mentes, né? Uma mente racional e uma mente emocional. E essas emoções,
elas são instintivas. A gente sente isso, esses aspectos fisiológicos, a gente sente isso no piscar de olhos. Eles aparecem, não dá tempo nem da gente pensar, eles aparecem em nosso corpo. E com a mesma rapidez que eles aparecem no nosso corpo, a gente tende a fazer o quê? A reagir a esses estímulos. Nossos pensamentos, nossas ações, elas são reações quase que imediatas a essas sensações físicas. Então, a nossa mente emocional é acostumada a responder instintivamente a essas sensações, né? E já a mente racional é aquela que para, que pensa, que reflete, que questiona tudo aquilo que acontece e passa dentro de você. Normalmente, elas foram feitas para trabalhar em harmonia, em equilíbrio uma com a outra. Apesar delas ambas serem um estado mental, elas conseguem também ser independentes. Apesar de elas estarem interligadas, elas são independentes. E aí, se eu não consigo saber do porquê eu estou sentindo isso ou controlar o que eu estou sentindo, eu vou tender a reagir sempre de maneira instintiva, sem pensar nas consequências dessas minhas atitudes. Certo? Vocês estão aí comigo? Vocês estão quietinhos hoje? Ah, a mamãe entrou aqui hoje. Oi, mãe, tudo bom? Vocês estão comigo aí? Hein? Qualquer coisa, vocês me falam. Bota um joinha aí pra mim, pra eu saber que vocês estão me acompanhando. Certo? Então, e aí que entra exatamente o que a Kátia pediu pra gente poder falar. Quando a nossa mente, que a gente chama de coração, vamos pensar com o coração e vamos pensar com a cabeça, então tá bom, gente. Então vou continuar aqui. Quando a mente emocional e a mente racional, elas conseguem ter um pico de estímulo, as emoções conseguem ter um pico de estímulo muito maior do que a gente consegue questionar e processar na nossa mente, acontece o que chamam de sequestro emocional. A gente começa a fazer e reagir de tal forma, da tal intensidade aquele sentimento, que a gente reage a esses estímulos instintivamente, pensando que a gente vai se proteger. E aí a gente é sequestrado por essas emoções, por esses sentimentos. Ou seja, esses sentimentos passam a dominar as nossas ações. E existem casos severos mesmo, casos em que o motivo da raiva, a raiva foi tão grande durante um assassinato. Não, na verdade, não era um assassinato antes, né? O cara foi arrombar a casa para roubar, e aí ele viu que tinha gente dentro, ficou nervoso, amarrou a pessoa que tá lá, e a pessoa falou assim: olha, eu vi seu rosto e eu vou marcar, eu vou ajudar a polícia a te achar, seja onde for, eu vou te encontrar, eu não vou sossegar até que você seja preso. E aquelas palavras trouxeram um estado emocional tão grande de raiva nessa pessoa e vocês viram que eu falei que o estado emocional da raiva, o fluxo sanguíneo se concentra, né, nas mãos, e que ele começou a bater na vítima. Ele começou, não era para ser um assassinato, né? E ele começou a agredir e puxou a sua arma, o seu gatilho, e assassinou, além de poder também dar várias facadas, tudo para descontar a energia toda acumulada que ele tinha nos braços, nos membros superiores. E esse exemplo não justifica, né? O fato de a gente entender como é que funciona e se processa isso não justifica o que ele fez, muito pelo contrário. Ele deveria ter passado por um processo de que ele pudesse aprender a controlar tudo isso, né? E não chegasse a fazer isso. Mas quantas vezes nós passamos por esses sequestros emocionais, como quando perdemos a paciência, né? Quando a gente lida com criança pequena, então, é tão difícil, às vezes, a gente se manter, né, numa calma, no controle constante, quando você menos, assim, percebe, quando você não está dando por conta, você está falando de uma maneira mais alterada, você está brigando, você está se esquecendo que o seu filho tem um tempo diferente do que o seu. E aí as pessoas, a surpresa que acontece é que as pessoas tão calmas e tão brandas podem apresentar um estado de ira e de irritação muito grande, por conta desse sequestro emocional. A tensão física e a reação não te permite ter tempo de avaliar e questionar as consequências daquilo, do porquê. E aí que entra
a questão da gente entender como é que funciona, como é que a gente desenvolve a inteligência emocional. O Goleman, ele fala que a primeira coisa que a gente precisa procurar dentro da gente, deixa eu primeiro falar que é um processo que a gente faz sozinho, que é um processo de autoconhecimento, né? A gente pode até pedir a ajuda de outras pessoas para poder avaliar a gente. Só que quem é que gosta de ser avaliado? Quem é que tem sempre a coragem de perguntar o que você acha de mim? E está disposto a sinceramente ouvir a resposta e pedir para ser o mais sincero possível. E é difícil. E a gente precisa aprender a fazer essas perguntas pra gente e aprender a também ouvir as respostas de outras pessoas com sinceridade, sem deixar que as emoções aflorem, que você discorde ou que você fique irritado. Certo? Porque ele fala que o primeiro passo para você começar a ter a consciência do equilíbrio emocional é a autoconsciência, é reconhecer quais são as emoções, quais são os sentimentos que normalmente você é mais sensível, né? A que tipo de estímulo, né, que você é sensível para que você reaja daquela maneira. Você consegue, sim, pensar qual tipo de sensação você mais tem. É o medo, você constantemente sente mais medo, é raiva, é angústia, é ansiedade, ou é felicidade, ou é o amor, ou é tristeza. A gente precisa primeiro reconhecer quais são os sentimentos que estão mais constantes dentro da gente, certo? E junto com ele reconhecer quais são os estímulos que levam a gente a sentir isso, né? Que levam a gente a ter. Eu costumo muito a tentar me policiar toda vez que vem algum sentimento que não me faz bem. Eu percebo, tipo assim, às vezes o coração, a gente fala que o coração fica apertado, né? O coração tão apertado hoje, ou o coração acelerou, disparou. E sempre que eu começo, a primeira percepção que eu tenho de que eu estava bem e agora não estou tão bem assim, eu paro para pensar: o que será que eu ouvi? Ou quem será que eu vi? Ou o que será que eu fiz? O que será que aconteceu que me fez sentir isso? E aí a gente começa a se conhecer, né? A saber que tipo de frases mais te machucam. Uma coisa que eu sinto que eu sou muito sensível a comparações, né? Eu não consigo lidar muito bem. Hoje em dia eu até consigo, assim, saber, né? Refletir, me questionar sobre. Mas ainda é uma coisa que eu tenho uma dificuldade em ser comparada. Em qualquer coisa. Ser comparada, pra mim, ainda é uma emoção, me traz uma emoção, uma angústia que ainda eu tô aprendendo a lidar com ela. E aí a gente consegue saber, tipo assim, uma vez que eu sei que é angústia que não me faz bem, eu consigo ter um tempo de reação um tempo para reagir. Antes de reagir, eu consigo parar para pensar: é válido mesmo? Ou sou eu que tô ainda muito imatura no sentido a não conseguir entender o que a pessoa tá me dizendo? Qual o sentido realmente? Ou se realmente vale a pena eu me chatear, ou me angustiar por conta daquilo, se é verdade realmente. E à medida que eu vou me conhecendo, eu vou sabendo se é verdade o que eu ouço, né? Ou se eu estou tentando tomar as verdades que as pessoas têm pra mim. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão comigo aí? A Débora entrou aí. Oi, Débora, boa noite. E aí, as pessoas que conseguem se avaliar, se autoavaliar assim, são pessoas mais seguras. Elas conseguem gerir, assim, saber lidar com esses próprios sentimentos, né? E aí fica mais fácil de você entender como reagir, o que fazer, se é para reagir ou se não é, se é para deixar para lá. Então, o primeiro passo para você conseguir desenvolver uma inteligência emocional é você ter um nível de autoavaliação, certo? E o outro é saber lidar com as emoções, né? É a capacidade que você tem de fazer com que essas emoções te confortem, te livre ou te faça encontrar um caminho que faça você deixar de sentir a parte física. Você saber lidar com ela é você ter o equilíbrio e a possibilidade de gerir também as sensações físicas. E às vezes você pode me falar: Ellen, não é possível.
Eu digo para você que é possível. É possível sim. Digo para você que não é fácil, mas que é possível é. Quando você se conhece, você sabe os níveis de reações que você tem a esses estímulos e a essas emoções, você consegue sim saber lidar com as sensações físicas. Porque uma vez que as sensações físicas você consegue pelo menos diminuir, que seja 30%, 40% dessas sensações, você já consegue ter um alívio para poder pensar melhor e se questionar se é válido realmente você estar sentindo aquilo, se não é um instinto que faz você querer fugir ou faz você querer bater na pessoa, enfrentar uma pessoa, enfrentar uma situação que naquele momento talvez não devesse ser enfrentada. E se você consegue lidar com essas emoções, você sabe amenizar essa sensação física e você consegue, que é o terceiro passo, continuar evoluindo nessa questão das inteligências emocionais, na inteligência emocional, que é saber se motivar através dessas sensações, desses sentimentos. Então, um terceiro passo para que a gente consiga desenvolver é saber usar esses sentimentos, essas sensações, esses questionamentos para se automotivar, para ressignificar tudo isso que você está sentindo e transformar em algo que você consiga usar para o seu bem próprio, né? Colocar essas emoções a serviço de uma meta e você consegue sozinha se motivar. Ah, Ellen, mas você consegue se motivar com medo? Você consegue se motivar com a raiva? Com medo a gente vem. Eu costumo falar muito. Se eu tô com medo é porque é esse caminho que eu preciso seguir, porque é aqui que eu preciso crescer, é aqui que talvez eu tenha uma debilidade que eu preciso crescer e que eu preciso melhorar nesse sentido. Eu encontrei ressignifiquei a sensação, né, o sentimento, e aí me enchi de coragem para que eu pudesse. E aí eu vou continuar me utilizando da questão da autoavaliação, do autoconhecimento. Eu vou continuar me utilizando de saber lidar com as sensações físicas, das emoções, para que eu consiga alcançar aquele objetivo pelo qual eu estou me propondo, estou ressignificando, certo? Eu preciso colocar esses sentimentos, essas sensações a meu serviço. Eu preciso fazer com que elas trabalhem para mim. Quantas e quantas histórias, romances, livros foram escritos através de um sentimento de angústia, talvez, poemas lindíssimos, porque pessoas conseguiram fazer disso um canal, né, desses sentimentos, das emoções, um canal para que sua criatividade fosse aflorada. Oi, Kátia, chegou, Kátia, que bom, ó. Vou continuar aqui, depois você pega o comecinho aí, tá ok? Certo? Quantas e quantas pessoas conseguiram dar sentidos ao seu trabalho, ao seu casamento, através de sensações que pra gente pode parecer não tão boas assim, como a tristeza, e conseguiu achar um caminho através de criações, de uma criatividade, desenvolveu isso em ideias diferentes para que pudesse extravasar esses sentimentos. Então, saber motivar, usar esses sentimentos para se motivar é um caminho para que a gente consiga desenvolver uma inteligência emocional. Todo e qualquer sentimento, sensação ou emoção, eles são válidos para que a gente possa crescer, e a gente pode se utilizar e se valer dele para a gente utilizar, para a gente fazer uma meta, seguir uma meta, um objetivo, ou conseguir alcançar aquilo que a gente está se propondo. Mas aí a gente precisa primeiro se autoconhecer com relação aos sentimentos, saber lidar com a sensação física dele, né? Saber controlar. E deixar de lado a impulsividade, tá, gente? Porque se motivar, quando a gente consegue se motivar através dessas sensações, dessas emoções, a gente consegue deixar de lado a impulsividade. Porque tudo aqui, quando a gente fala de inteligência emocional, é visando ter um tempo entre a sensação física e a nossa reação. A gente precisa aprender a espaçar esse tempo para que a gente consiga pensar nas consequências, se é real mesmo isso que eu estou sentindo, ou se eu estou dando muita atenção, intensificando muito essas sensações físicas, ou então, se eu estou também reagindo porque eu estou seguindo modelos e reagindo a modelos de pessoas com quem eu convivi muito durante a minha vida toda, e eu estou reproduzindo
isso. Às vezes não é nem tão meu, mas eu posso estar reproduzindo essas ações, essas reações de pessoas com quais eu convivi ou com quais eu fui influenciada, certo? Ou por situações, ou por exemplos de pessoas, ou por situações no quais a gente já viveu, que fez a gente reagir assim, como eu disse no início. Nós reagimos assim porque nós temos uma bagagem emocional que é construída desde a nossa infância. E aí, a maneira como eu reajo, a intensidade como eu reajo assim, está associada. É certo que existem situações de estímulo tão grande que faz a gente ter essas sensações exageradas, que fazem a gente reagir de maneira exagerada também, independente da maneira como do que a gente viveu lá atrás. Mas normalmente, em situações normais do dia a dia, a gente reage de acordo com a bagagem que a gente tem emocional, certo? E um quarto meio da gente desenvolver a inteligência emocional é a questão da empatia. E só aqui, gente, eu resolvi nem falar tanto dela hoje porque eu acho que rende um outro assunto. Alguém sabe me dizer o que é empatia? Porque isso aqui também é outro tema que eu tenho, assim, me identificado muito e tenho procurado me aprofundar demais. Alguém consegue definir o que é empatia? A gente escuta muito que é fazer com o outro o que você deseja que faça com você. Alguém já ouviu uma definição assim? Ou já ouviu essa frase? Você precisa tratar a outra pessoa, olhar para outra pessoa do mesmo jeito que você gostaria que você fosse tratado ou que você fosse olhado. Mas na verdade é muito mais que isso. A empatia, ela sugere que a gente consiga enxergar as necessidades do outro da maneira que ele mesmo gostaria que fosse enxergado, ou que ele mesmo gostaria que fosse suprida. Porque eu sou uma pessoa completamente diferente da outra pessoa, do meu marido, por exemplo. E as necessidades dele são completamente diferentes das minhas, né? E talvez eu fazer o que eu gostaria, fazer por ele o que eu gostaria que fizesse por mim, agrade. Mas não tanto quanto se eu conhecer profundamente e eu ter uma empatia tão grande a ponto de saber exatamente o que ele quer, o que ele deseja, né, o que ele está sentindo, a ponto de eu conseguir me colocar no lugar dele, sentir o que ele está sentindo e descobrir as aspirações, os sonhos, os desejos, enfim. E isso é difícil. E aí eu acho que aqui essa questão da empatia é que faz a gente pecar muito e se descontrolar emocionalmente na questão das reações. Porque se eu não consigo sentir o que o outro está sentindo de verdade, eu não estou falando se compadecer somente e falar, não, eu estou tentando, eu sei o que você está sentindo só para confortar. Não estou falando mesmo, é sentir de verdade. É quando você vê a pessoa chorando por um motivo que talvez você não chorasse, mas que você consiga sentir a angústia e a dor dela de verdade, como se você fosse outra pessoa, exatamente. Tipo, tá, quando você se coloca no lugar do outro, você se permite sentir ou pensar com outra pessoa. Isso acontece muito com os nossos filhos. Em vários momentos aqui com as crianças, eu perco a paciência, certo? E há um tempo atrás, muito mais do que hoje. Porque a gente tende a querer que eles façam as coisas no nosso tempo, na hora que a gente quer, nas condições que a gente quer, porque na maioria das vezes eu não me coloco no lugar e nas limitações deles, certo? E saber que eles estão em processo inicial de formação da inteligência emocional dele. Muitas vezes quando eu chamo o meu filho para tomar banho, eu preciso chamar 20 vezes, e aí me irrito na 21ª, mas qual foi o processo que eu tenho? Eu estou chamando de longe, eu estou indo vir conversar com ele, eu conheço ele o suficiente, eu estou sabendo o que ele está fazendo agora para eu saber o jeito certo de chamar, né? E aí a gente para se questionar, e quando a gente percebe que eles estão em desenvolvimento não só das emoções, mas das habilidades psicológicas, motoras, e não tem ainda essa questão eles não conseguem se situar no tempo ainda do jeito que a gente se situa. Talvez o agora pra gente não seja... ele não entenda o que seja o agora, não seja a mesma coisa que o agora pra eles.
E aí, quando a gente começa a ter a empatia, se colocar no lugar deles, a gente talvez tenha um pouco mais de paciência para chamar talvez a 23ª vez para ir pro banho sem gritar. Eu concordo que às vezes a gente precisa ser dura, mas perder a paciência não. A gente precisa falar mais firme para que eles entendam, mas perder a paciência e se descontrolar. Não, sabe uma coisa que eu, no início... Assim que o Arthur nasceu, meu primeiro filho nasceu, eu não conseguia, eu ainda tenho uma dificuldade com o choro. O choro deles, não que me irrite, que me faça sair do sério, mas me angustia de uma tal maneira que no início eu não conseguia me controlar, mas eu chorava muito e eu tentava entender por quê, né? E no início mais porque eu não sabia do porquê do choro dele, mas hoje em dia eu sei o porquê do choro, mas ainda assim isso me incomoda. E é uma coisa que eu trabalho também, mas que me faz pensar do porquê, me colocar no lugar dele também. E me faz querer também desenvolver nele, entender como é que eu posso fazer para que ele também comece a desenvolver desde cedo essa inteligência emocional. Certo? Vocês estão comigo aí ainda, gente? Estão muito quietinhos hoje. Certo? Mais alguém tem alguma coisa para comentar sobre empatia? Então, a empatia, gente, eu vou te dizer, é um assunto profundo, muito profundo. Existe a empatia cognitiva e a empatia emocional. Vocês sabem, já ouviram falar dessas duas? A empatia emocional é aquela que a gente, cria um vínculo, uma relação em segundos. Eu não posso ver uma pessoa chorando que eu choro também. Às vezes eu não preciso nem saber o porquê que ela tá chorando. Mas eu choro, é um tipo de empatia emocional que eu tenho. Não posso ver ninguém chorando, que eu vou estar chorando. Minha voz, no mínimo, minha voz vai embargar também. Mas existe uma empatia cognitiva e é aquilo que a gente faz um esforço. A gente coloca conhecimento, não é verdade? Que ele me conhece. Eu choro, sou muito chorona. Mas esse é um tipo de empatia emocional. Às vezes a gente conhece tanto a pessoa que a gente não precisa de muito esforço para ter uma empatia. A gente se coloca no lugar da pessoa e faz aquilo para as pessoas de uma maneira instantânea. A gente já reage. Mas a empatia cognitiva, a gente precisa de um esforço, a gente precisa pensar do tipo... você resolveu fazer uma surpresa pro seu marido e ficou em casa num evento que ele queria que você fosse, mas você, para fazer uma surpresa, você ficou em casa para preparar a surpresa e não disse nada para ele. E ele já chegou em casa reclamando que a varanda tá uma bagunça, que as crianças estão chorando e por que não aconteceu isso, e você já murcha na mesma hora, já emenda numa discussão, porque eu tô aqui preparando isso para você, passei a tarde toda pensando e fazendo, e você já começa uma bola de neve, discussão e acusação, porque a gente já começa a falar não só do que está acontecendo ali, mas do que aconteceu lá atrás. Uma empatia cognitiva, em ambos os lados, faz a gente parar antes de soltar a primeira palavra, começar a pensar. O que é que ele talvez esteja querendo me comunicar com essas frases da varanda tá muito suja, as crianças ainda estão acordadas, estão fazendo muita bagunça e tal. E aí você pergunta, não é por conta só de eu não ter arrumado a varanda, mas eu já começo a perguntar, será que ele ficou chateado porque eu não fui? E o fato dele estar chateado porque eu não estive com ele num evento não é o suficiente para eu estar feliz ao invés de me irritar e trazer fatos do passado. E aí você começa a ter uma empatia cognitiva. Ai, que bom, ele sentiu minha falta, certo? Deixa eu ler aqui, Janaína, o que você falou. Ouvi uma vez que a empatia não é apenas se colocar no lugar do outro, mas fazer de forma como o outro gostaria que fosse. Perguntar como o outro gostaria de ser tratado. É exatamente isso. Falei, é muito mais do que fazer o que eu gostaria que fizesse por mim. É fazer o que o outro gostaria que fosse feito por ele realmente. Exatamente isso. E é uma mudança mesmo de pensamento que a gente precisa ter com relação à empatia. Eu sou diferente dele, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, da minha irmã, e eles vão gostar. Não que eles não gostem de ser tratados como eu gosto de ser, mas que eles têm peculiaridades que eles vão se sentir muito mais amados, muito mais pertencentes se eu tratar de uma maneira única, individual eles. Certo? Mas vocês entenderam que eu estava falando da empatia cognitiva, de você fazer um esforço para entender do porquê que alguns comentários que poderiam gerar uma discussão podem ser cortados
discussões podem ser evitadas se você começa a se questionar do porquê que ele está falando assim. Eu vi um vídeo, ela falou sobre a empatia cognitiva da Carol, eu não esqueci o nome dela, depois eu passo para vocês. Ela falou que a primeira reação que ela tem quando ela escuta alguma coisa que não entra bem nos ouvidos dela, que não faz bem para ela, ela corre pro banheiro, se tranca ou para um lugar que ela fique quieta e pense. Não é possível que essa reclamação que eu ouvi seja realmente, tem alguma coisa a mais. E aí você consegue conversar profundamente. Se você descobre que as reclamações é porque você não estava presente com seu marido naquele evento, você consegue conversar, meu amor, mas foi por um bom motivo, foi por uma surpresa, e você consegue fazer a surpresa sem estragar o seu estado emocional, porque uma vez que uma discussão começa, aí já estragou o seu estado emocional, e aí não tem mais clima, né? Acabou o clima. A empatia emocional deveria ser obrigatória, o mundo seria muito mais humano, haveria menos violências e julgamentos. Kátia, eu acho que esses estudos da inteligência emocional, e frisando bastante a empatia, deveria ser currículo escolar. Eu tenho pensado a educação muito diferente depois que eu entrei por esse universo de inteligência emocional, gestão da emoção, Augusto Cury. Deveria fazer parte de um currículo escolar para a gente aprender desde pequeno a lidar com os nossos sentimentos, a saber se aproveitar das nossas sensações, da gente saber gerir o nosso tempo, para a gente saber ser produtivo. Não adianta nada a gente receber aquele mundo de informações da escola e não saber priorizar as informações, não saber organizar, não saber lidar com a ansiedade de uma prova, não saber lidar com medo de falar em público, que eu sou professora, eu leciono ainda, e eu vejo muito isso. As crianças, os adolescentes têm medo de falar, de expor ideias, têm medo e desistem. Eu tenho alunos que não apresentam, que perdem ponto, quer dizer, deixam de ganhar a pontuação porque eles simplesmente não querem falar em público. E aí eu entro no dilema, eu tiro essa atividade avaliativa de apresentação em público e perco a oportunidade deles treinarem isso, ou eu continuo e mesmo assim algumas pessoas vão deixar de ganhar essa pontuação, deixar de se aproveitar desse desenvolvimento porque tem medo e não sabe lidar com esse medo. E ainda não tem tempo hábil para eles treinarem isso. Não é em uma aula só que você consegue desenvolver uma inteligência emocional, que você consegue desenvolver essas habilidades, que você consegue ensinar a lidar com emoções e a ser empático, né? Esse deveria ser medo mesmo, é algo muito necessário para todas as áreas da vida. Sim. Exatamente, a gente precisa, para a gente crescer e se desenvolver saudavelmente e a gente conseguir adquirir o sucesso em várias áreas de nossa vida, a gente precisa aprender a gerir o nosso tempo, a gerir as nossas emoções, a estabelecer prioridades, a saber lidar com os nossos sentimentos, principalmente, certo? E a quinta e a última habilidade que você precisa ter para desenvolver a inteligência emocional, segundo Goleman, é você aprender a se relacionar. Uma vez que você já consegue entender e se conhece as suas emoções e sabe lidar com elas, e você começa também a entender a importância da empatia, a se colocar no lugar da outra pessoa, você precisa aprender a se relacionar também. Utilizando isso, reconhecer os sentimentos, as sensações nas outras pessoas, principalmente nas pessoas que convivem mais tempo com vocês. Não é só saber e reconhecer as minhas. Primeiro passo sou eu preciso lidar comigo para que eu tenha um ambiente propício, clima propício, para saber lidar e também me relacionar com as emoções, sentimentos dos que convivem comigo. Né? Uma vez que eu já consegui esse passo em mim, eu vou lá, não que eu vou conseguir ensinar ele a fazer isso, porque isso é uma coisa pessoal, ele por si só vai procurar desenvolver isso é uma coisa pessoal, mas eu posso melhorar o meu convívio sabendo me relacionar, lidar com as frustrações do meu marido, por exemplo, com os medos, ou com o estado de ansiedade, ou de euforia dos meus filhos. Quando eu conheço e eu sei lidar também, fica mais fácil. Fica mais fácil ser empático, fica mais fácil manter o clima, a atmosfera de casa sempre positiva, sempre saudável, sempre alegre, ambiente propício para aprendizagem, ambiente propício para que o amor, aquela sensação do amor que eu falei para vocês no início, se mantenha o máximo, numa constância dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho,
né? Em qualquer ambiente que eu esteja. Certo? Vocês concordam comigo? E aí eu acho que é o clímax, quando a gente consegue não só trazer esse entendimento, essa inteligência para mim, eu consigo lidar bem, eu consigo manejar bem e gerir esses sentimentos das outras pessoas que me cercam. E aí eu não consigo me ofender fácil com o que vem de uma outra pessoa, né? Se eu conheço os sentimentos dela, eu sei da intensidade, talvez eu tente investigar o motivo dela reagir assim, ou do porquê naquele momento ela reclamou daquela coisa minha, às vezes nem é sobre mim que ela tá falando. Na maioria das vezes nunca é uma reclamação, uma crítica, uma comparação, nunca é sobre você, é sobre uma situação que aquela pessoa está passando e ela reage daquela maneira. E normalmente respinga em quem tá mais perto. E a gente precisa saber lidar com isso. Certo? Mas, gente, esse é um assunto que a gente pode conversar aqui uma noite inteira, umas 3, 4 lives e 3, 4 encontros pra gente conversar. Eu só quero saber se foi proveitoso para vocês, se edificou vocês, hein? Hoje vocês são mais quietinhos, né? Cadê? Concordo plenamente, a Kátia aqui, Augusto Cury, eu amo Augusto Cury. Augusto Cury me cativou assim. Goleman diz que a verdadeira compaixão não significa apenas sentir a dor da outra pessoa, mas ser motivada a eliminá-la. Perfeito, perfeito, Keila. Eu preciso ser motivada a eliminar a dor daqueles que me cercam. Muito bom. Perfeito. Fechou com chave de ouro aqui, Keila. Exatamente. Se aprendêssemos a agir assim, seria tão mais fácil, muito mais fácil para a gente, para as outras pessoas que convivem com a gente, porque encontraria refrigério e refúgio, e também a motivação para que eles também consigam desenvolver essa inteligência emocional também, saber lidar com esse autoconhecimento das emoções, dos estímulos que vêm até ele, para saber lidar com as sensações físicas dessas emoções, para saber se motivar, usar, ressignificar essas emoções e sensações para transformar em algo proveitoso para você, utilizar a empatia e saber se relacionar. As 5 habilidades para se desenvolver uma inteligência emocional, certo? Então, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Não posso deixar de pedir para vocês compartilharem, hein? Que tal? Já coloca aí, já compartilha desde já, para outras pessoas terem acesso também a essa informação, a essa nossa conversa, esse conteúdo, para que eles também cresçam, né? E consigam administrar bem as suas emoções, para que eles consigam construir uma atmosfera boa dentro da sua casa e consigam incentivar outras pessoas também. Marque pessoas, amigas também que vocês conheçam que precisam desse tipo de informação. Obrigada, Janaína. Obrigada mesmo. Certo? E eu queria só falar uma coisa para vocês. Nosso encontro já é sem ser essa semana agora, esse final de semana agora, o outro. E aí já temos muitas mamães inscritas, empolgadas e super interessadas em poder estar vivenciando esse nosso encontro aqui, só que presencialmente, né? A gente poder estar tocando e percebendo que é real, que outras mães sentem, outras mulheres sentem o mesmo que a gente sente, talvez os medos, as angústias, as preocupações, mas também sentem o mesmo amor, a mesma felicidade, né? E eu tô muito empolgada. E se você é daqui de Campos, conhece alguém, algumas mamães me escreveram e falaram que não poderiam participar, que houve um imprevisto de viagem, alguns outros compromissos que não vão poder participar. Então temos algumas vagas ainda. E se vocês quiserem, tiver interessado, conhece alguém, pode chamar, certo? Janaína, uma pena mesmo. Queria muito te conhecer pessoalmente. E nós ainda vamos. Mas falo uma coisa pra você, vai ser o primeiro de muitos. Pode estar certa. Quem sabe a gente faz aí no Rio, ou a gente pode fazer juntas em outro lugar, quem sabe, Janaína? A gente vai sonhando e vai colocando nas mãos de Deus e vamos ver como Ele vai traçando nossos caminhos. Mas que a gente ainda vai se conhecer, a gente vai. Certo? Amém? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Obrigada por estarem comigo mais uma semana. Semana que vem tem de novo. Ok? Beijo. Tchau, tchau.